Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente para nos receber, para que possamos entrar na sintonia e na energia do nosso salão, do nosso encontro, nos permitindo receber daquilo que necessitamos, que venha completar as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento. Temos certeza que enquanto aqui estamos, enquanto assistimos a palestra, a espiritualidade amiga atua sobre cada um de nós, permitindo que harmonizemos e reequilibremos o nosso pensamento, o nosso sentimento e possamos alcançar aquilo que desejamos e necessitamos, conforme as nossas necessidades. Agradecemos imensamente e pedimos que permaneçam conosco, permitindo que possamos compreender a palestra da noite, para que ela possa nos acompanhar no nosso dia a dia, que possamos levar para os nossos familiares, para os nossos amigos, por onde estivermos. Fiquemos em sintonia, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. A palestra de hoje é baseada no livro Vinha de Luz e é uma frase que Emmanuel tira de uma carta, da primeira carta enviada a Timóteo. Medita estas coisas para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quem lê aquela carta indicada por Emmanuel nesse capítulo, a gente vai procurar lá na Bíblia, a gente vê. Então, é uma série de recomendações que Paulo faz a Timóteo. Porque naquela época, com o advento da doutrina cristã, do cristianismo, havia muita resistência ainda para que as criaturas aceitassem. Então, ele recomenda a Timóteo que ele tenha muita fé, muita confiança em tudo aquilo que ele vai fazer. Então, quais são essas recomendações? Ele diz lá que seja fiel aos princípios cristãos. Então, tudo aquilo que ele aproveita do Evangelho de Jesus, que nada possa abalar a sua fé, o seu conhecimento a respeito das lições do Mestre. Porque naquela época havia muitos espíritos que adentravam a doutrina cristã e eram enganadores, eram os falsos mestres, que chegavam com orientações das mais estranhas. Alguns não se conformavam ainda de deixar a lei hebraica, a lei mosaica para trás. E eles queriam que, mesmo sendo cristãos, eles seguissem aqueles preceitos. E muitas vezes eram coisas que não se coadunam com a doutrina cristã. E são ensinamentos que eles queriam para que os espíritos daquela época, eles resistissem ao conceito
dos ensinamentos da antiga lei, aquela resistência deles faziam com que eles insistissem para que as criaturas entendessem que eles tinham que, para alcançar a salvação, seguir aquelas leis. Inclusive, tantas coisas aí que muitas vezes a gente nem consegue imaginar naquela época. Então, Paulo recomendava a Timóteo que ele não desse ouvido aos espíritos enganadores. Os falsos profetas existiam e estavam ali. Eles queriam se insinuar para que as criaturas modificassem o seu modo de ver. Para eles não se conformavam, estavam arraigados ainda com aqueles preceitos antigos. Então, era uma resistência. Hoje em dia, por exemplo, se a gente pegasse a doutrina espírita, como o advento da doutrina espírita no Brasil, quantas perseguições que não haviam? Quantas coisas, quantos centros espíritas aí que eu fiquei sabendo que colocaram fogo por causa dessa resistência. Eu tenho um caso familiar, por exemplo, que minha mãe e meu pai, eles tinham uma sala, uma reuniãozinha familiar de evangelho. Todas as terças-feiras a gente estava lá reunidos. Na minha família eu era o único que estava lá de 9 filhos, mas estávamos lá. E a minha mãe era médium receitista. Então ela recebia aqueles remedinhos caseiros, aquilo tudo, chás, pomadas, ela recomendava, através dos espíritos, recomendava muitas coisinhas. Tinha um senhor que ele frequentava as nossas reuniões, o seu Nelson. Ele frequentava, mas a mulher dele não se conformava, era de outra religião. E ela combatia ferozmente mesmo, ela não queria que ele comparecesse de jeito nenhum. E ela chegou ao ponto de fazer uma denúncia na delegacia. A minha mãe foi intimada pelo delegado na época lá para comparecer, para prestar assim, esclarecimentos sobre o trabalho que ela fazia dentro de casa. E meu pai, ele teve que intervir, foi lá, conversou com o delegado da época, levou o evangelho, mostrou os ensinamentos, a fim de que ele pudesse, até que o delegado, de alguma maneira ou de outra, convenceu a mulher a tirar a queixa. Senão minha mãe ia para o judiciário, lá daqui a pouco ia ser até presa. Eu mesmo, muitas resistências, quando a gente comentava que era espírita, o pessoal já olhava meio de lado naquela época lá. Hoje ainda tem alguma resistência, né? Que eram chamados de espíritos do diabo, endiabrados, aquilo tudo, que o que a gente fazia era tudo errado, que Deus não permitia isso de jeito nenhum. Então essas orientações a Paulo foi para que ele não se deixasse levar por essas situações, que ele se mantivesse firme na sua fé, que ele falasse, e tudo que ele falasse, ele desse exemplos, e os exemplos seriam pessoais, através da prática, daquilo que ele comentava. Então, os ensinos de Jesus, que ele, na verdade, ele absorveu com tanta proeminência, ele procurava ensinar, mas também praticar junto aos seus companheiros, através da caridade, do auxílio, do amparo, da paciência, da resignação. E muitas vezes ele era obrigado a ouvir tantas coisas e resistir a tudo aquilo com muita resignação. Então, Paulo orientava ele para que ele fosse exemplo para o que ouve, que ensine com a palavra e pratique, porque senão não adianta nada. Que o seu procedimento naquela época tinha que ser exemplar, ele tinha que ser exemplo para os outros. Timóteo era um seguidor, né, de Paulo, ele era muito fiel a Paulo, então tudo aquilo que Paulo dizia para ele a respeito da doutrina cristã, ele respeitava, porque ele sabia o que Paulo passou. Paulo, ele foi preso várias vezes, foi chicoteado, ele foi desprezado
até pela família, e, no entanto, ele manteve a sua fé firme, confiante em tudo aquilo que ele foi. Então, para ele, para Timóteo, Paulo era um exemplo. E assim como Paulo é exemplo, ele também teria que dar exemplo para aqueles que o seguiam, porque eram muitos, né? O pessoal ouvia sobre o Evangelho de Jesus, eles estavam sequiosos de conhecimento. E aquilo para eles, muitas vezes, era um alento, por causa do seu sofrimento, da sua dor. E as orientações que recebiam, para eles, não, esse cabedal de conhecimento que eles recebiam, para eles era um alento. Então, que ele se mantivesse puro, mesmo quando criticado. E a pureza de coração é muito difícil manter, né? Porque, de repente, a crítica vem, a gente fica com raiva da pessoa, né? Onde se viu me criticar desse jeito? E vinha constantemente alguém querendo interferir no seu modo de ser, com o seu conhecimento cristão, isso, aquilo tudo. Então, Paulo recomendava a ele que ele jamais negligenciasse com a sua fé, não permitisse que nada o abalasse de jeito nenhum. Emmanuel, tirando o conhecimento, fazendo uma análise dessa passagem de Paulo, ele destaca a importância da reflexão, a pessoa pensar no Evangelho, nas suas atitudes, alimentar coisas boas na nossa mente, para que a gente possa saber se conduzir de uma forma adequada. E o Evangelho é luz, é conhecimento, ele penetra em nossa alma, e quando ele o faz conscientemente, nós mudamos o nosso modo de ser de uma maneira até natural. Então nós temos que meditar nas coisas que fazemos. Essas lições valiosas que são nos passadas dentro da doutrina, a gente vê que para nós também, hoje, com o conhecimento que nós temos. Naquela época, o pessoal tinha os ensinamentos de Jesus de uma maneira rudimentar. E nós, os espíritas de hoje, além dos conhecimentos do cristianismo, nós temos, o cabedal de conhecimentos que nos trouxe Allan Kardec, para a gente estudar, analisar, para a gente aprender a se conduzir. Então, nós temos que refletir sobre tudo isso que é chegado. E essa reflexão vai demonstrar o nosso conhecimento espiritual, através das ações que nós praticamos. Então, ser espírita, ser rotulado de espírita, isso não tem a mínima importância. Mas agir como espírito, sim. Porque nós temos que mudar os nossos hábitos, mudar o nosso pensamento, o modo de falar, mudar o conhecimento que nos é trazido através da doutrina espírita, deve refletir também nas nossas ações. Onde? No nosso lar, junto aos nossos companheiros de dia a dia, nos nossos familiares, nos companheiros de trabalho. Quantas vezes a gente é chamado para oferecer uma orientação sobre determinadas coisas que acontecem com as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes as pessoas sofrem e não têm em quem apelar. Eu já recebi muitos benefícios da espiritualidade nesse aspecto, quando pessoas, sabendo que eu era espírita, vinham me procurar para uma orientação. Muitas vezes a gente dava, segundo o nosso conhecimento, aquilo que a gente adquiriu através das obras de Allan Kardec, baseadas também no cristianismo, então a gente vai orientando as pessoas para que elas possam também receber um alento para o seu sofrimento, para a sua dor. Então, meditar sobre tudo isso que nos chega através da doutrina espírita, através do cristianismo, internalizar esse conhecimento, nós fazemos com que a nossa conduta perante os outros, perante as criaturas que nos cercam, seja a mais propícia possível, para fazer o bem, para ajudar o próximo, para orientar.
Porque sem conhecimento ninguém ajuda. Né? Quantas vezes as pessoas elas se enganam quando vão perguntar para amigos, para colegas, para não sei o que lá, sobre alguma orientação familiar. Né? Então, faz uns 15 anos atrás, aconteceu um negócio lá na vida que eu fiquei impressionado. Porque uma senhora foi lá se lamentar com a vizinha, né, sobre a situação do marido, que bebia, que não sei o que lá, que ele chegava em casa, que ele agredia verbalmente ela, que não sei. A vizinha, de uma forma espontânea, dizia: ah, se fosse comigo eu matava. E não é que ela fez isso, gente. Ela fez mesmo. Nós ficamos, mas meu Deus do céu, por que você fez isso? É porque ela falou que a única solução para meu caso, olha só, que situação que ela ficou depois, foi presa, teve que fazer depoimentos, ficou muito tempo retida. Por quê? Porque ouviu de onde não devia. Por que ela não procurou se fosse evangélico, um pastor ou um padre na igreja, um centro espírita, alguém que pudesse orientar? Então, todo esse conhecimento que nós temos deve guiar as nossas ações. As pessoas, elas se sensibilizam quando a gente começa a dar uma orientação segura para que ela possa se conduzir. E orientação segura não é dirigir as suas ações, não. É fazer com que a pessoa medite sobre aquilo que ela tem que fazer. A doutrina espírita não é para solucionar o problema de ninguém, mas é para a pessoa se esclarecer e ela mesma tomar as providências sobre a sua vida. O esclarecimento vem daqui. Então, a gente muitas vezes, eu como dirigente de centro espírita, eu ficava frustrado porque a gente orientava de como que as pessoas deveriam adquirir o conhecimento, o estudo, o evangelho, participar das reuniões de estudos aqui. Mas, quando a gente via, a pessoa comparecia a primeira vez, eu adorei isso, que coisa linda, nunca vi igual, isso é fascinante, mas ali 2 ou 3 semanas a pessoa, aquele problema que a trouxe dentro do centro, de alguma maneira foi solucionado e a pessoa se afasta. Ela não quer conhecimento, ela não quer saber agir. A estrutura moral, ela nos dá só através daquilo que adquirimos, através da religião, através do conhecimento, principalmente doutrinário, em qualquer religião. Em qualquer religião. Então, quando a pessoa ela é orientada seguramente para que ela estude, que ela analise a sua vida através das lições que chegam para ela, muito bem, é bem melhor do que ela tomar atitudes radicais sem conhecimento nenhum, como essa, infelizmente, ocorreu com essa menina. Então, vamos citar alguns exemplos aqui para guiar as nossas ações. Na religião, em qualquer religião, a gente fala sobre perdão. Devemos perdoar os outros, seguir os ensinamentos de Jesus, perdoai os vossos inimigos, isso, aquilo tudo. A gente fica encantado com isso. A gente vê, nossa, legal, né? Hoje a lição foi valiosa, mas lá fora a gente não suporta qualquer crítica, mesmo de um familiar. A gente fica irritado quando comenta alguma deficiência nossa. Será que nós somos perfeitos? Não somos, ninguém. E muitas vezes nós ficamos irritados. Há pecado em se ficar irritado com alguma coisa? Não. Mas nós devemos sempre avaliar essa condição. Se hoje nós ficamos irritados, vamos sentar e pensar por quê? Qual a razão de tudo isso? Certo? Será que a crítica dos outros pode nos afetar de tal maneira que a gente se desequilibre? Não. Então, quando a gente ouve sobre o perdão, e se a criatura nos agride por qualquer motivo, mostra as nossas deficiências, nós temos que exercer esse perdão. Ora, eu sei das coisas, a pessoa não sabe, então o que eu tenho que fazer?
A lei natural da vida é aqueles que sabem ensinam os ignorantes, aqueles que são mais fortes ajudam os mais fracos e assim por diante. Então, se eu tenho conhecimento e a outra pessoa não, ora, vamos ter paciência, resignação, vamos exercitar aquilo que nós aprendemos da doutrina espírita. Nós somos convidados à caridade, né? Mas muitas vezes resistimos tanto em enfiar a mãozinha no bolso, né? Ai, meu Deus, parece uma coceirinha, mas não dá, né? A gente deixa para lá. Para que isso? Para que a gente ficar oferecendo os nossos préstimos aos outros? De jeito nenhum. Vemos a dedicação de muita gente na creche, por exemplo, tanta gente que trabalha, que ajuda, que ampara, voluntários que estão aí mesmo nas reuniões. Mas a dedicação deles é muita, mas nós não encontramos tempo para colaborar também. A gente fica afastado das coisas. Acha muito bonita a dedicação dos outros, mas nós mesmos fazemos muito pouco. O Evangelho nos convida a mudanças, mas essas mudanças são tão difíceis, né? Mudar a nossa característica, a nossa personalidade, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, até o nosso modo de olhar as coisas, né? De ver as coisas ao nosso redor. Muitas vezes os problemas os mais variados aparecem, mas eles podem ser filtrados através do conhecimento. Quantas vezes a gente passa por dificuldades imensas aí e no fim a gente acaba vencendo através de uma resistência natural quando temos o conhecimento espiritual. Então, Emmanuel, ele nos diz que não basta a reflexão, é preciso agir. Então nós refletimos sobre a doutrina espírita, nós pensamos sobre o conhecimento cristão, alimentamos o espírito com tudo aquilo que é bom, mas é preciso exercitar. Então é como se a gente chegasse assim e falasse: meu Deus, me dê paciência das coisas, eu pedi isso e ele me mandou um neto, meu Deus do céu. Aqueles que dão problema mesmo, meu Deus, aquele é duro, né? Então, quando a gente pede alguma coisa, é bom a gente ter coisa, porque eu tenho um amigo que ele tinha um tique lá que era, quando ele tinha uma timidez tão profunda que ele ia falar com os outros, ele punha a mão na orelha e ficava coçando assim, abaixava a cabeça, mas ele não conseguia olhar nos olhos dos outros. Então, eu conversei com ele muito tempo, isso aqui, por que você faz isso? Qual é a natureza disso aí, isso aqui? Eu não sei, eu não consigo me concentrar na pessoa, olhar e fico resistindo a tudo. Falei, pede ajuda à espiritualidade, quem sabe vem. Ele pediu. Caiu da escada, engessou o braço, não conseguia mais levantar o braço até a orelha, certo? Resolveu um dos seus problemas, só isso. Então, a gente vê que a solução sempre vem. A gente tem que ter cuidado com o que pede para a espiritualidade, porque eles cuidam disso mesmo, certo? Então, a gente tem... Então, Emmanuel, ele nos convida à prática da caridade, do perdão, da paciência, do amor ao próximo. Então, essa prática tem que ser constante nas nossas vidas, né? Então, quando nós nos tornamos espíritas, o conhecimento chega, a nossa conduta tem que ser diferente. Há um caso que Miguel de Jesus contou aqui, acho que faz uns 20 anos atrás, numa reunião, que eu gravei, certo? Ele falou de uma senhora que era expositora, e ela estava se encaminhando para uma palestra lá no Ribeirão Pires, em Ribeirão Pires. Ela estava com o seu carro e de repente ela foi fechada por outra senhora. Não aconteceu nada isso, aquilo tudo, mas ela ficou meio enraivecida. Ela começou a falar das qualidades de motorista da outra, se ela tinha comprado carta, foi completamente indelicada, né? E ela mesmo conversou com o Miguel sobre isso. Foi completamente indelicado. E foi lá depois, foi lá fazer a palestra.
Então, quando ela foi convidada a subir no púlpito, isso, aquilo tudo, e quem ela vê na frente dela? A mesma mulher que ela agrediu verbalmente. A mulher olhou para ela, viu quem ia fazer a palestra, levantou-se, foi embora. Ora, então nós temos que dar exemplo. Será que a gente não tem que ter paciência no trânsito? Tem que ter. Nós sabemos que muitos motoristas são formados recentemente. Por que a gente não previne contra isso? Né? E muitos de nós, a gente gosta de correr. Muitas vezes a gente fica agitado por causa de um compromisso aqui, a gente acelera, pronto, pode acontecer um acidente, para no caminho. Então, nós devemos sempre ter cuidado com aquilo que nós fazemos. Quanto tempo eu tenho? Não sei. Uns 40 minutos, até umas 9, 10. Por aí. Então, tá bem. Então, Emmanuel ressalta que o nosso progresso seja visível, deve servir de exemplo aos outros. Então, o que nós conhecemos aqui na doutrina espírita? Nossa, a filosofia espírita é a coisa mais linda do mundo. Quando você começa a estudar, a pensar, a analisar, a gente vê como que a gente deve se conduzir. E olha, com tudo aquilo que a gente estuda, a gente vai formando uma consciência espiritual. Uma consciência espiritual que não nos permite errar. Não nos permitir errar já é uma grande coisa, certo? Mas a doutrina espírita nos ensina também a fazer a caridade, a ajudar. São os acertos que nós devemos fazer através do conhecimento doutrinário. De nada adianta conhecer, né, e ficar para nós mesmos, reservado aqui dentro. É melhor passar para os outros também. Mas não através só de palavras, através de atos, de ações, né? Certo? Muitas vezes nós devemos manter a atitude sempre discreta perante os outros, buscando, né, demonstrar que o nosso conhecimento refletiu verdadeiramente na nossa personalidade. Então a meditação, ela nos leva à compreensão das coisas. E essa compreensão facilita a nossa tarefa, a nossa vivência aqui na Terra. E nós precisamos dessa compreensão. Por quê? Porque na verdade, nós estamos vivendo para o mundo espiritual. É um preparo para o lado de lá. Nós estamos vivendo aqui no dia a dia, aprendendo a lidar com as coisas que Deus nos manda, certo? Ora, nós temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Vai facilitar a nossa tarefa do lado de lá? Eu acho que vai. Então, nós estamos nos preparando para uma outra oportunidade diferente, né? O mundo espiritual. Porque exercer aqui é muito bom, mas o reflexo de tudo vai ser lá. Se você pratica a caridade, se você ajuda, se você ampara, se você assiste as pessoas, se você é compreensivo, forma uma personalidade espiritual equilibrada, é assim que você vai comparecer do lado de lá. Então, eu conheço uma senhora, por exemplo, que ela não era assim, muito equilibrada, era isso, aquilo, ela fazia umas coisas assim. E ela desencarnou quase 92 anos aquilo, eu fui no enterro, e aí a filha dela falou, ai meu Deus, o que vai ser dela agora do lado de lá? Você pode me orientar, você que é espírita, como é que ela vai agir do lado de lá? Da mesma forma, não vai mudar nada. Ela vai ter os mesmos hábitos do lado de lá do que aqui. Se ela reclamava aqui, ela vai reclamar do mundo espiritual. Aonde que ela estiver, ela vai reclamar. A gente vê lá no livro no nosso lar, que aquela uma senhora que foi se queixar com o ministro lá, né? Ela recebeu uma orientação adequada, porque, olha, aquilo que ela reclamava aqui na Terra foi reclamado do lado de lá, porque lá, qualquer serviço que fosse oferecido para ela não queria não. Ela achava um monte de deficiência. Então, é a personalidade dela, que ela foi moldada aqui, não tem por que modificar do lado de lá.
Por mais luzes que ela tenha lá, por mais... Tem pessoas, por exemplo, que gostam de viver isolada de tudo. Eu conheço um rapaz que ele não quer conversa com ninguém. Ele fica isolado, quando a gente vai conversar com ele, ele fica meio assim, daquele. Como é que ele vai ser um mundo espiritual? Ele vai ficar num canto qualquer, fazendo a mesma coisa, se isolando dos outros, porque ele não se adequa às criaturas que estão ao seu redor. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, porque na nossa vida as experiências que nos chegam para o nosso aprendizado, nós temos que aprender. Se o conhecimento nos chega, nós temos que exercitar. É como um professor. Para que ele está lá? Ele está porque ele passou por todas as fases de estudo, se formou e foi lecionar, foi orientar os outros, os alunos. As experiências do passado estão lá. Muitas vezes as pessoas se desequilibram, tomam outros rumos, aquilo tudo, mas ele só está lá porque ele estudou. Então nós também, o nosso comportamento espiritual vai refletir nas nossas ações aqui e do outro lado. Então nós temos que ser afável com os outros, amáveis, aquilo, respeitar a opinião das criaturas que nos cercam, as deficiências dos outros, certo? Tem gente que não se conforma com o defeito da sua esposa, do seu marido, isso, aquilo, tudo, dos seus filhos. Não se conforma, e aí? Vai desencarnar da mesma forma, não se conformando com as pessoas que vão viver com ela do lado de lá. Então, a conduta, o comportamento vem de dentro. Então, a ocupação com esse conhecimento nos leva a ações positivas. E é isso que nós devemos fazer com que o Evangelho se reflita nas nossas ações, aonde quer que nós estejamos. Então, Paulo diz que o conhecimento lá deve ser manifesto a todos. Ora, é uma deficiência, é um conhecimento que a criatura tem para ter eficácia, para não ficar guardado dentro de si, para que a gente possa deixar aflorar isso com naturalidade, De jeito nenhum a gente ficar guardado para nós. Eu vou encerrar com um caso de um primo meu, faz uns 25 anos que ele desencarnou. Ele era estudioso. Ele decorava os livros de André Luiz. Ele citava nas reuniões tudo aquelas lições que André Luiz passava, isso, aquilo, tudo. E ninguém podia retrucar ele, porque ele conhecia mesmo. Ele sabia de tudo. Mas só que, infelizmente, nos seus bolsos, ele tinha drogas, A sua condição espiritual ainda não estava desenvolvida. Ele desencarnou, lamentavelmente, na sarjeta mesmo, em frente a um bar. Ora, então a gente vê que não adianta colocar o Evangelho para dentro. O que adianta verdadeiramente é fazer com que o Evangelho ele se reflita fora, Porque guardar aqui dentro, a gente é só decorar aí o livro dos Espíritos, as perguntas, isso, aquilo, tudo, e começar a guardar. Mas se a gente não colocar em prática, de nada adianta para nós. Então, gente, o exemplo de Paulo, as orientações de Paulo a Timóteo foi para a integridade moral, que ele vencesse com a sua fé todas as demonstrações que ele recebia, que ele tivesse resistência contra tudo e contra todos, assim como nós. Resistir ao mal é para aqueles que têm conhecimento, que têm a moral elevada, porque o mal está aí, para todo mundo, E para a gente assimilar o mal, é muito mais fácil do que assimilar o bem.
Muito obrigado a todos pela paciência. E vamos lá elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre. Senhor Jesus, amigo e companheiro de sempre, envolva-nos na tua luz. Que tenhamos nós, Senhor, a capacidade de absorver essas energias que vêm do alto a nosso favor. Que possamos, através do nosso pensamento, nos ligar à espiritualidade amiga que nos cerca com muito carinho e atenção. Os nossos anjos de guarda, espíritos protetores, aqueles que estão sempre ao nosso redor. Nos ajude, Mestre Jesus, a sintonizar esses nossos companheiros para que eles nos tragam essa luz que vem do alto a nosso favor. Nós que temos a oportunidade do estudo aqui na Terra a respeito das coisas espirituais, nos ajude, Senhor, para que nós possamos exercitar tudo aquilo que conhecemos do bem junto aos nossos companheiros. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, absorvendo conhecimentos, colocando, Senhor, em nosso coração os bons sentimentos, para que nós possamos desenvolver a atenção nas coisas do Espírito. Muito obrigado, Mestre Jesus, Espíritos amigos, pela Tua presença em nossas vidas. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.